Olá, gente! Muito bom dia! Como sempre, vou esperar vocês chegarem aqui pra gente conversar um pouquinho neste domingo de manhã. Vou dar as boas-vindas para vocês que estão no Instagram, aqueles que vão chegar pelo YouTube, pelo Facebook, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Na live de hoje, que vamos falar de algo que num tema um pouco mais espiritualizado, né? Mas que faz toda a diferença para que a gente possa superar o diagnóstico de câncer com qualidade de vida, né? Então, vou esperar vocês chegarem aqui, sejam todos bem-vindas, bom dia, gente! Então, como tem muita gente chegando, né, no meu perfil, no canal do YouTube também, acho que é sempre importante a gente se apresentar, né, pra gente poder, né, estabelecer uma relação aqui em que você saiba quem está falando lá de cá, né, e eu deixo à vontade vocês também a se manifestarem do lado daí, né, seja aqui ao vivo ou depois nas gravações, tá, que eu vou deixar salva a live aqui. Então, meu nome é Maíra Trevisani, sou profissional de educação física de formação, né, especializada em atividade física para as doenças crônicas, todas as doenças que têm aí um período de duração maior que 2 meses, então a gente vai falar de diabetes, hipertensão, fibromialgia, entre outras, que muitas vezes são associadas ao câncer e também, né, essa atividade física para o paciente oncológico. E aí, me apaixonando pela temática, me tornei mestre em promoção da saúde para mulheres que tiveram diagnóstico de câncer em algum momento da sua jornada, tá? E esse perfil é para te ensinar justamente tudo que eu venho aplicando desde 2017 na prática, né? Sempre embasada em ciência, sempre atualizada com ciência, porque não podemos brincar, né? Quando o assunto é câncer, a gente tem que ter muito respaldo técnico e prático. Eu trago aqui para vocês conteúdo que envolve, né, a vida da paciente como um todo. Eu gosto sempre de falar que é um tríplice aspecto. Então, a gente vai ver que o câncer, quando ele nos visita, ele envolve tanto a parte física quanto a parte psicológica e a parte também social, que aí a gente precisa também atender, porque não adianta eu falar para vocês somente de atividade física se você não é uma máquina, não é mesmo? Você é um ser humano e todos esses aspectos precisam ser observados e cuidados. Então aqui a gente fala sobre isso e eu deixo vocês super à vontade para perguntar, se assim tiverem necessidade e vontade, comentarem, darem aqui a sua testemunho, vou chamar de testemunho, gente, enfim, tá? Fiquem muito à vontade aqui. E quero dizer a vocês também, que eu não posso deixar, né, já que a gente tá aí começando uma semana maravilhosa, que na quinta-feira, dia 10 de novembro, gente, eu preparei um evento especialmente tanto para as mulheres que foram diagnosticadas com câncer em algum momento da sua jornada, tá? Mesmo que você já tenha passado aí pelo tratamento e ainda tem algumas questões a serem tratadas, esse evento também é para você, é também para aquela que está em tratamento, é para aquela que ainda vai iniciar tratamento, tá? Ou para algum familiar ou amigo que tem aí alguém muito especial que está vivenciando e que quer entender um pouquinho melhor como pode, né, ajudar essa pessoa a superar o câncer. E eu falo sempre, a minha proposta não é superar o câncer de qualquer jeito, é com qualidade de vida, porque o que importa pra mim é que você tenha muito claro, você é maior do que o seu diagnóstico, tá? E isso, se a gente não tem claro isso, se a gente não sabe quais são as melhores ferramentas, as melhores estratégias, a gente acaba tendo impacto na qualidade de vida e que vai fazer com que você pare. E a gente não quer que você pare. Eu acredito que nem você queira parar, não é mesmo? Então, estou aqui para isso, para servi-las da melhor maneira possível. Combinado, gente? E a partir de hoje, eu quero estabelecer aqui um compromisso com vocês. Antes de falar do compromisso, gente, falei da jornada da saúde que vai ter na quinta-feira. Para isso, eu preciso que vocês se inscrevam, tá? Quem quiser participar, link tá na bio. É só você se inscrever, é gratuito, é online, vai ser assim um encontro nosso fechadinho. Por quê? Porque eu preciso de mais atenção, eu preciso que vocês estejam realmente interessadas nesse assunto. Então, você vai ser direcionada, quando você se inscrever pelo seu e-mail, para um grupo de WhatsApp. Lá você vai ter todas as informações, tá?
para poder participar comigo na quinta-feira às 8 da manhã, pra gente falar quais são as estratégias, melhores estratégias, as mais atuais, para que você supere o câncer com qualidade de vida, tá bom? Então é só se inscrever rapidamente, não custa nada, vai lá e se inscreve. Combinado? Então eu quero estabelecer com vocês aqui um compromisso de aos domingos a gente falar de uma temática que eu particularmente gosto muito, e se você ficar em dúvida eu vou explicar por que eu tô falando sobre isso. É uma temática que fale sobre a espiritualidade. E a espiritualidade que eu gosto de conversar não tem nada a ver com religião, tá? Embora eu tenha a minha, isso não importa pra ninguém, mas eu não quero converter ninguém, não é esse meu papel. Mas falar da espiritualidade é falar da sua conexão consigo mesma. Porque o que eu vejo muitas vezes, eu sinto na dor que as pacientes trazem pra mim, que quando o câncer chega, muitas se conectam, né, e se apegam à religião, e isso é sensacional, e os estudos falam que esse é o caminho mais promissor, né, para toda essa superação. Mas tem muitas que se desconectam. E quando eu falo de qualidade de vida, eu tô olhando para você como um todo. Não adianta, gente, eu virar pra pessoa e falar assim, olha, você precisa comer direito, olha, você precisa fazer exercício, olha, tá aqui seu treino incrível. Não adianta. Se ela não está, né, com essa parte da espiritualidade muito bem alinhada com o propósito de vida dela. Porque quando o câncer chega, muitas vezes ele tira seu propósito de vida do caminho e ele quer tomar posse da tua história. E a gente não pode permitir. Não é desse jeito que a gente supera uma doença como o câncer, tá? E aí a gente, claro, não tem fórmula mágica, não tem receita pronta, existem estratégias que a gente vai adequando de acordo com a história de cada uma de nós, tá? Então, mesmo aquelas que já estão com a espiritualidade super focadas, estão bem, é super importante que elas se manifestem e inspirem outras mulheres que não estão na mesma energia. Porque muitas vezes a pessoa começa com a espiritualidade lá em cima e no meio do caminho derrapa, pisa no tomate e não fica tão fortalecida assim. Aí a outra que está vivenciando um momento mais favorável inspira e traz essa mulher de volta, tá? Porque o câncer não é para destruir a sua vida, tá certo? Não é, tá? Embora pareça, mas é contra-intuitivo a gente falar isso. Ele não é para destruir a tua vida, ele é para trazer uma transformação, tá? É uma transformação que inicia muito internamente, espiritualmente falando, tá? E depois fisicamente. Então, quando a gente fala, né, a gente ouve muito falar assim a respeito de curas, né, até algumas pessoas no Facebook colocaram assim pra mim, muita gente falando de curas milagrosas, de chás, de mil coisas. Falei, é verdade, existem muitas pessoas que falam sobre isso, mas a nossa questão aqui não é cura milagrosa, ninguém tá falando que o processo é fácil. O que a gente tá falando aqui é que pra cura material acontecer, algo espiritual precisa ser transformado. E é o que eu vejo na prática com as minhas alunas e é o que os estudos mostram pra mim, que isso realmente faz toda a diferença. Tá certo? Então eu quero estabelecer esse compromisso aqui com vocês. De domingo pela manhã a gente tem essa conversa leve pra começar a semana aí de uma maneira bem tranquila, buscando assim fortalecimento para soluções que a gente precisa ter para que a nossa qualidade de vida se mantenha ou até melhore, mesmo com o diagnóstico de câncer. Combinado? Então, fiquem à vontade para se manifestarem aqui, adoro ouvir vocês, tá? Então, hoje, o tema de hoje é: eu estou com câncer e o que eu fiz de errado para que isso acontecesse? O que eu fiz de errado para isso acontecer? Eu não sei em que estágio da doença você está, eu não sei se isso passou pela tua cabeça, se ainda está na tua cabeça. Mas acredite você ou não, isso é muito comum. Já escutei isso várias vezes. Tá? E isso é uma coisa que me intriga até hoje, mas a gente vai buscando caminhos para tentar solucionar. E um deles é falar desse aspecto de uma maneira muito respeitosa, não falando para a pessoa assim, não sei se vocês já perceberam isso, a pessoa fala assim, não sei o que eu fiz de errado, você fala, você não fez nada de errado. Gente, não resolve. A pessoa continua pensando isso, não muda a cabecinha dela, porque você falou, não é nada disso. Né? Para que a pessoa entenda que talvez aquilo não faça sentido, a gente precisa tirar delas
algumas respostas, fazê-las se questionarem e elas mesmas chegarem nessa resposta. Que esse mito, né? Porque existe um mito. O mito de que, sim, você fez alguma coisa de errado para ter diagnóstico de câncer. Ah, você tá pagando um karma de vida passada, por isso você tem câncer. Ah, isso é um castigo de Deus, porque eu... Sabe o que eu ouvi de uma aluna, de uma paciente? Ela tinha 34 anos. Tinha 34 porque agora ela tá com 37. Câncer de colo retal. Precisou tirar o reto. Tava com a bolsinha de colostomia. E ela disse assim pra mim. Ela falou, mas no hospital elas acham que todo mundo é doutor, né? Então ela me chamando de doutora. Embora eu pedisse pra ela que não precisasse me chamar assim. Ela falava, doutora, eu vou te falar. Eu tô com essa bolsinha aqui. Ela me constrange muito. Mas eu sei por que eu tive esse câncer. Aí ela disse isso pra mim. Eu falei assim, por que você acha que você teve esse câncer? Qual é a sua conclusão? Ela disse assim, é que eu traía meu marido muito. Eu não era uma mulher que respeitável. E eu tenho certeza que esse câncer veio pra me castigar de toda a traição que eu fiz com meu marido. Eu ouvi isso, gente. E eu ouvi aquilo, não sei pra vocês ouvindo isso de mim, como vocês se sentem, mas eu ouvi aquilo, eu falei, mas menina, você tá achando que você tá sendo punida por um erro que você tá identificando que é a traição. Eu não vou questionar a traição, tá, gente? Quem sou eu pra falar sobre isso, mas se é certo ou não pra ela, faz sentido ela ter um câncer pra ser punida, né? Aí eu falei pra ela, você tem alguma religião que te explique isso? Que esse Deus é punitivo? Ou você não acredita em Deus? Ou por que você tá chegando a essa conclusão? Ela falou assim, não, eu acredito em Deus e eu acredito que a gente pode ser castigada quando a gente faz algum mal. Aí eu falei pra ela, mas me conta o histórico como era a tua vida, qual era o seu estilo de vida, como era a sua família. Quando na verdade, gente, fui vasculhando a vida dela um pouquinho ali com ela. Mãe morreu de câncer coloretal. A irmã estava com pólipos no intestino sendo investigada. Ela com uma obesidade importante, um hábito alimentar péssimo, não praticava nenhum tipo de atividade física. Ela muitas vezes trocava o dia pela noite, porque ela se dizia mais noturna do que diurna, né? Assim, a alimentação dela muito pobre em nutrientes que ajudavam ali o intestino dela. Não fazia nenhum exame preventivo, embora a mãe tivesse falecido 2 anos antes de câncer coloretal, né? E ela disse pra mim que era castigo de Deus. Eu não sei pra vocês, mas a gente começa a perceber qual é o impacto que isso tem na vida de uma pessoa. E quando eu pensei nesse tema pra trazer pra vocês, eu lembrei muito dessa paciente lá do hospital. E aí eu falei pra ela, tudo bem, então você tá se sentindo punida e castigada, o que você vai fazer com isso? Ela falou, doutora, mais vale... Me chamando de doutora, coisa que eu não sou, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é como eles acham que a gente é dentro de um hospital. Ela falou, eu tenho que padecer mesmo dessa doença. Então não adianta você falar pra mim que eu preciso melhorar a minha atividade ou fazer alguma coisa por mim, porque eu mereço ser castigada. Eu parei de trair meu marido, ela disse, né? E realmente eu tenho que sofrer as consequências dos meus atos. O que mais me intrigou foi o seguinte, ela se achar realmente, eu fiz algo de errado e por isso eu tenho câncer. E o pior disso, isso justifica que ela não faça nada na direção da própria superação. Ela achando que era justo ela sofrer todos os efeitos colaterais sem querer lutar, no sentido de que, peraí, será que algo eu posso fazer por mim que eu não precise sofrer tanto? Será que, se eu me alimentar melhor, eu vou ter um resultado melhor com a minha vida? Não, ela não se achava merecedora. E é por isso que eu quero conversar com vocês assim, aqui. Não sei se isso, né, faz algum sentido para vocês, mas na prática a gente observa que isso é uma crença limitante
para que a pessoa tenha qualidade de vida, para que ela continue existindo. Afinal, essa mulher também era mãe. Como que ela ia cuidar dos filhos pensando assim? Né? 3 anos depois dessa conversa que eu tive com ela está muito pior. Ela ainda acredita nisso. Ela bloqueou. Ela não tem qualquer ainda condição de buscar outra ferramenta. E eu tô trazendo isso para vocês como um sinal de alerta. Né? Um sinal de alerta que, se porventura isso tá passando pela sua cabeça, a gente precisa agir. E ela foi um sinal de alerta para mim. E eu fui investigar como que o que é isso, por que passa isso na cabeça, independente se a minha área de atuação primária é atividade física, o ser humano é quem eu cuido. Então eu preciso buscar caminhos, né, para entender. E o que eu encontrei? Que quando a pessoa que é diagnosticada com câncer, ela vai para esse caminho de que o que eu fiz de errado, existe um sentimento por trás da pergunta que não é muito fácil, muito claro para ela, né? Como outros sentimentos envolvem, as emoções são muito afloradas após o diagnóstico, principalmente ali, assim, logo no primeiro momento, ou até quando inicia o tratamento, mas muitas emoções são afloradas. Entre elas, né, a que eu quero trazer aqui hoje é o sentimento que está por trás dessa pergunta, que o sentimento é raiva. A pessoa está com raiva por ter sido diagnosticada. Gente, e é super comum isso acontecer. E é compreensivo que isso aconteça, né? Só que no primeiro momento, como tudo na vida, né, gente? Eu falo assim, se você dá com o pé na cadeira e quebra teu dedinho, você não fica com raiva da cadeira, né? Você não falou, cadeira, não. Agora, se alguém no teu caminho te irrita, e por conta disso você não vê a cadeira e você chuta a cadeira e quebra o dedinho, você fica com raiva da pessoa. Ou seja, alguém tem culpa do problema que você está vivendo, tá? E quando num diagnóstico de câncer você não tem como culpar a ninguém, você vai se culpar, porque alguém tem que ter culpa. Isso é um mecanismo de defesa do ser humano. Às vezes alguém faz um mal ali, a gente vai achar um culpado, porque tem que justificar. Com a doença não é diferente. E aí, a pessoa com raiva, né, porque é um sentimento de raiva, o que eu fiz de errado, ela começa a justificar na cabeça dela vários motivos. O que eu fiz na infância, o que eu fiz, foi em outra vida, foi castigo porque, sei lá, alguém me rogou praga. Vai achando justificativas para não olhar para aquilo que de fato ela precisa, que é o que o câncer está trazendo ali de pedido para mim. Ele não está pedindo sua destruição, embora ele esteja nessa empreitada. Ele está pedindo para você atenção. Atenção numa série de questões que não tem nada a ver com culpa, mas tem a ver com uma transformação que a gente precisa buscar ferramentas para conseguir sair daquele estado que é olhar para o culpado da doença. Porque quando a gente só foca nisso, um outro universo que existe, que é muito mais leve e não tem nada a ver de viver de ilusão, de milagre, vou tomar um chá, vou ficar curada, não tem nada a ver, tá? Tem a ver com o que a ciência me apresenta, o que a espiritualidade pode me ajudar, o que as relações humanas podem favorecer, o que eu, enquanto ser humano que estou vivenciando uma doença que foi desenvolvida dentro deste corpo que eu preciso para continuar vivendo aqui, o que eu posso fazer para dominar a minha saúde. Entendem? Quando a gente fica presa no o que foi que eu fiz de errado, a gente tá com raiva. Raiva, na verdade, de um corpo que deveria estar respondendo de uma maneira a favorecer a minha jornada aqui,
Mas ele tá naquele momento mostrando para mim a minha vulnerabilidade. O quanto este corpo precisa de atenção, de mais dedicação de minha parte, eu enquanto ser, porque eu não sou um corpo, tá certo? Porque eu não sou um corpo, eu utilizo esse corpo, né? Eu é que mando as informações para que ele vá para a direita ou à esquerda. Então, como que eu posso favorecer esse ambiente aqui chamado corpo para que ele use as ferramentas que ele tem, entre outras, que a ciência traz para nós, para que este corpo continue respondendo favoravelmente, não me deixando tão vulnerável nessa jornada. E aí, gente, a gente vai entender que a gente precisa olhar para o que foi que eu fiz de errado, dando um passo para trás, meio que não sendo com a gente, como se fosse uma outra pessoa falando, para que a gente enxergue com maior amplitude este sentimento chamado raiva, que é natural que a gente sinta muitas vezes, tá? Todo mundo sente raiva, né? Até as pessoas mais evoluídas, às vezes elas não têm uma atitude prejudicial perante o sentimento de raiva. Mas o sentimento de raiva, ele precisa ser sentido, ele precisa ser bem elaborado na nossa mente. A gente só não precisa agir mal com ele, mas a gente precisa aceitar que ele exista. Senão a gente vive numa negação absurda e não se trata, tá? Então, quando vem esse sentimento, vem um sinal de alerta, raiva. A gente precisa identificar do quê? Do que eu tô com raiva? É do corpo que tá, entre aspas, me traindo? É de situações na minha vida que eu não consegui dissolver bem e por isso eu tô achando que por conta disso eu desenvolvi o câncer? É porque eu vivi uma mágoa muito profunda e eu não perdoei e por isso eu desenvolvi o câncer? Eu tô com raiva disso? O que eu tô com raiva? Eu tô com raiva porque eu tô com medo de morrer? Eu tô com raiva porque eu tô com medo do tratamento? Porque esse tratamento vai tirar tudo aquilo que significa pra mim a minha aparência, porque vai modificar? O que eu tô com raiva? Essa é a primeira pergunta que eu quero convidar vocês a se questionar. Mas para isso, gente, tem que ter um respaldo, que por isso que eu quero trazer esse tema para vocês aos domingos de manhã, que eu acredito que é uma energia muito favorável pra gente começar uma jornada boa na semana. Tem gente que vai começar aqui amanhã. Precise bem, né? Tem gente que vai internar hoje para operar amanhã. Também precise bem. Então, falar de temáticas que tiram a gente do status quo ali, do tô na doença e transcenda a nossa mente, faz todo sentido. Né? Depois queria até ouvir de vocês se faz sentido para vocês também. Então, quando a gente identifica a raiva, a gente sabe que a gente não vai conseguir permanecer nela por muito tempo. E tem um dado fisiológico importante. Quando a gente sente raiva, a gente aumenta liberações de substâncias no nosso corpo que são prejudiciais para a nossa saúde e são favoráveis para o tumor, tá? Então, a gente precisa começar a olhar para esse sentimento de raiva, o que foi que eu fiz para merecer ter câncer. Num outro aspecto, entendendo qual é o foco da minha raiva, para buscar ferramentas para sair da raiva. E não é tomando medicação não, gente, porque remédio só trata de efeito, não trata de causa. Para a gente cuidar da causa, a gente precisa buscar essa espiritualidade, que, como eu disse, não tem a ver com religião. A religião ajuda muitas vezes e muito, tá? Mas a espiritualidade, ela vai além da religião. É a conexão que você tem consigo mesma. Então, vou dar um exemplo. Eu estou com raiva porque este corpo que eu uso, eu não fiz nada com ele de errado e ele tá me traindo. Ele desenvolveu uma doença que não foi ninguém me transmitiu o câncer, né? Embora tenha fator genético envolvido muitas vezes, mas ninguém passou igual vírus, né? Teve gente que teve raiva do outro que tava com Covid e passou o Covid pra ele. Então, não é o caso do câncer, ele não é viral, ele não é transmitido no ar. Não. Ele muitas vezes é desenvolvido por umas outras séries de questões. Mas será que eu tô com raiva deste corpo que me traiu? Então vamos imaginar uma situação hipotética que seja isso. Maíra, como que eu transcendo? Como que eu vou buscar espiritualidade?
como eu disse, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica. O que tem são algumas estratégias que a gente pode, que eu tô trazendo aqui pra vocês, para que a gente tente colocar em prática para ver se faz sentido pra você ou não, tá? Então, quando a gente busca esse caminho e a gente pensa em espiritualidade, que é uma das estratégias, e eu digo a vocês que seria até a primeira da lista, tá? Arrisco dizer que é a primeira da lista. Você estar conectada espiritualmente com algo, o que seria esse algo? O primeiro contato com a espiritualidade que a gente precisa fazer é a conexão com o nosso propósito, né? Por que esse corpo tá me traindo? Qual é o meu propósito de vida? O que eu quero fazer aqui? O que eu desejo fazer aqui? Não é aquela história, o que eu vim fazer nessa vida, né? Vim ser o quê? Não, é o que você deseja. Qual é o que teu coração pede para que você faça? Esse corpo vai te impedir de fazer isso se ele estiver com câncer? Por isso você tá com tanta raiva? Se você chegar à conclusão que sim, é importante que a gente veja que quando a gente se conecta com a espiritualidade, a gente precisa buscar respostas dentro de nós para falar assim, tudo bem, o câncer tá aqui, ele vai me limitar nisso, por isso que eu falo sempre, é importantíssimo você se empoderar do teu diagnóstico, do seu tratamento, saber quais são as limitações prováveis, o que eu preciso fazer, mas para isso eu preciso estar equilibrada espiritualmente para aceitar o que vou ouvir, né? E me conectar com o meu propósito. Se meu propósito de vida é, né? Eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero acompanhar a jornada deles. Se eu não cuidar se esse câncer dominar a minha saúde, eu não vou ter condição de acompanhá-los. Então isso está me deixando com raiva. Como que eu faço para sair da raiva? A gente começa a observar que para eu lutar contra uma doença, eu preciso ter a saúde. E se eu fico em raiva, eu não cuido da saúde. Se a espiritualidade diz para mim, olha, vamos buscar serenidade, vamos buscar entender que a sua saúde começa em você para que o seu corpo responda. Então, vamos fazer coisas agora. A espiritualidade te tira do momento futuro, tipo, o que vai acontecer? E se eu não conseguir? E se o tratamento me derrubar? E se? A espiritualidade fala pra você, ok, você quer, por exemplo, ver o crescimento dos seus filhos e o câncer tá te impedindo e por isso você tá com raiva. A espiritualidade, quando você se conecta consigo mesma, vai falar, vamos cuidar da tua saúde. Como? O que você pode fazer por você agora? Agora. A espiritualidade, essa conexão, gente, traz a gente pro momento presente. Vejam a diferença de você pensar numa espiritualidade milagrosa. O universo, do mesmo jeito que deu doença, vai tirar a doença. Eu já ouvi isso, tá? Eu concordo que o universo, ele ajuda, mas desde que você haja. Desde que você tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir os sinais. Um dos sinais, gente, com muita humildade eu vou falar isso, tá, gente? Não veja que eu tô falando da ordem da soberba, nunca, pelo amor de Deus, tá? Por exemplo, você tá nessa live por quê? Pra que você tá nessa live? Você poderia estar fazendo o que você quiser. Outra coisa, você poderia estar em Nárnia, você poderia estar fazendo... Por que você tá aqui ouvindo? Eu não tô te obrigando. Você tá aqui, não é à toa. Será que isso não é um sinal para que você venha para o momento presente? E o momento presente não é o momento do desespero. O momento presente é o momento do que... A pergunta é, o que você pode fazer por você agora? Não em relação à doença, porque eu gosto sempre de colocar aqui para vocês. A doença, uma vez diagnosticada, é primordial que você pegue a doença, todos os seus exames, tudo aquilo, e vai lá no médico e deposite nas mãos dele a doença. Ele é que vai traçar as estratégias. Lembrando sempre que médico você precisa estabelecer uma relação de confiança, você precisa estar atenta ao que ele está dizendo. Se tiver dúvida, tem que perguntar, e se não confiar, vamos buscar outra opinião.
tá? Não fique vendido, não, vendida, porque, é médico, é supra-sumo. Não, nós somos detentores da nossa saúde. Então, a doença a gente vai botar na mão do médico, tá? Mas a gente tem que estar atento a tudo, tá bom? Você, o que você pode fazer por você? Entrar em desespero? Às vezes é um primeiro momento, mas quando a gente fala de sair da raiva e trazer pro dia de agora, é trazer pro momento presente o que de fato você pode fazer por você, para que a sua atitude de agora te leve aonde você quer chegar no seu propósito de vida. Maíra, eu não tenho propósito de vida. O câncer tirou tudo de mim. Por isso que eu não sei o que foi que eu fiz. Eu que era uma pessoa extremamente ativa. Eu que cuidava da minha saúde. Eu sempre fui bacana com todo mundo. Eu sou uma pessoa incrível. Eu tinha um propósito de vida. O câncer parou tudo. Será que ele tem esse poder? Até as pessoas que são internadas, até as pessoas que estão assim acamadas por hora, se elas perdem a sua conexão com a sua espiritualidade, elas ficam muito pior. Mas aquelas que ficam acamadas, e eu tive uma aluna assim, que ela internada, ela mandava vídeo pra mim e falava: olha, Maíra, eu tô aqui fazendo o meu exercício, deitadinha na cama. Por quê? Porque ela tinha o propósito de ser uma neurocientista e de continuar cuidando do filho dela. E um câncer metastático não a parava. É porque ela é gênia? É porque ela é diferente? Não. Porque ela aprendeu, e ela teve essa pergunta, tá, gente? Ela se fez essa pergunta: o que eu fiz de errado? Quando ela entendeu que a pergunta não era essa, quando ela entendeu que a pergunta era: o que eu posso fazer por mim agora que o câncer chegou, o jogo virou. O jogo virou porque diariamente, ao acordar, ela não dava mais espaço para o sentimento negativo de raiva dominar as atitudes dela. Ela dava espaço, ela tinha a mente aberta para que aquilo que de fato ela tem controle, gente. Ela só tinha controle no quê? Nas próprias atitudes. E ali ela começava a agir. Faz sentido isso pra vocês que eu tô falando, gente? É super importante que isso faça sentido. E se você puder falar aqui pra mim, eu vou ficar muito agradecida. Eu vou ler aqui alguns comentários de vocês que eu tô achando muito importante a gente falar, tá? O Luciano Vargas colocou: sou técnico em radioterapia. Tenho uma alimentação perfeita, mas evito o doce. É isso, Luciano. Ele tá dando uma dica. Tenha uma alimentação perfeita e evite o doce. Luciano, você sabe do que eu tô dizendo. O doce. Aí vamos entrar no doce? Luciano, adorei. Vamos entrar no doce, porque o doce tem a ver com isso que a gente tá falando também. Gente, o doce, o que o doce faz com a nossa vida? O doce, quando a gente ingere, as nossas papilas gustativas libera pra nós uma sensação de prazer, tá? E quando, eu não sou muito chegada no doce, tá, gente? Mas quando eu tenho necessidade de um momentinho ali de prazer, que seja lá no meu ciclo menstrual mais chatinho, eu preciso comer um docinho e aquilo me libera um prazer enorme, tá? Mas tem pessoas que são mais, elas gostam mais do doce e dá mais prazer pra elas e tá tudo certo. Qual é o problema do doce? O problema do doce muitas vezes é fuga. É uma fuga que a gente acha que não, mas para que a gente saia daquele contexto totalmente estressor, porque a gente não tá conseguindo lidar com a causa, então a gente vai buscar fugas. E o doce é uma delas. Qual é o problema do doce? Maíra, porque eu vou engordar? Não só. O doce é o maior alimento que o tumor gosta. Sabiam disso? O doce... tem um negócio aqui na minha boca. O doce, o câncer, ele adora doce. O câncer ama doce. Por quê? Porque ele é de rápida energia. E o tumor, como ele cresce rápido, gente, ele precisa de muita energia. Quando a gente tá com um docinho circulando lá na nossa corrente sanguínea, aquilo alimenta o tumor, porque o tumor ele é envolvido de vasos que nutrem ele com sangue. E o doce chega ali pra ele fala: valeu, muito obrigada. Era disso que eu tava precisando.
Então, quando o Luciano coloca isso doce, a gente vai entender o quê? Primeiro, ele é alimento de tumor, gente. E tudo que a gente não quer é alimentar tumor. Aí você pode falar, mas eu já terminei o tratamento, tô livre. A gente sabe que não é bem assim, né? Eu tô falando pro tumor, mas o doce tem uma série de outros fatores que também tem a ver com o tumor, tá? Mesmo numa remissão de doença, tá? Que eu não vou abordar, aprofundar aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, muito importante. E detalhe, quando a gente tá com raiva, muita gente senta, pega uma caixa de sei lá o que, de doce e manda ver. E ainda justifica. E sabe o que eu já ouvi? Eu tô com diagnóstico de câncer, tô em tratamento e ainda você veio falar pra eu parar de comer doce? Ah, faça meu favor. Já ouvi isso. Já ouvi. Claro que a gente precisa, com muito cuidado, com muito carinho, trazer essa pessoa para um outro contexto. Mas já ouvi. Gente, muito cuidado. Tá vendo como é importante cuidar da espiritualidade, do que eu posso fazer agora? Para que a gente não enfie a cara no doce e prejudique ainda mais a nossa condição atual de saúde? Tá? Isso é um ponto. O Luciano colocou aqui, as pesquisas indicam que a pessoa que tem uma religiosidade tem melhores resultados no tratamento. É sensacional isso, Luciano, que a gente vê, né? Tem um livro que eu gosto muito, que eu vou indicar pra vocês, ele parece um tema um pouco, né, que as pessoas não gostam muito, mas é O Dia da Morte é um Dia para Ser Vivido, que é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativa. Eu aprendo muito com aquilo que ela escreve, com aquilo que ela faz. E nesse livro, ela fala sobre isso. Dos pacientes terminais dela, que tem religiosidade, ou desenvolver a chavinha da religiosidade ali nos momentos finais. O quão engrandecedor é você trazer a espiritualidade para a tua vida agora. Porque aí você é inteira, ali, todos os dias. Todos os dias você vai buscar, você não vai conseguir sentar com uma caixa de chocolate e mandar ver, se você lembrar de que, peraí, o que eu posso fazer pela minha saúde hoje? Só por hoje. Eu não tô falando que você vai ficar sem comer doce o resto da tua vida. Eu tô dizendo agora. Tô em tratamento, ou vou começar tratamento, tive diagnóstico de câncer. Vamos maneirar no doce, tá? Vamos ver aqui. O Luciano tá super colaborando aqui, tô adorando. O Luciano falou que disse que menos raiva, depressão, pensamentos negativos, menos radicais livres. É isso. Quando a gente, como eu falei lá no começo, quando a gente tem sentimentos como a raiva, fisiologicamente, nós estamos nos agredindo, porque são liberadas substâncias no nosso corrente sanguínea que alimentam o tumor, tá? E que agridem outros tecidos, outros órgãos do nosso corpo que vão ficar mais vulneráveis, porque vocês sabem, uma vez diagnosticado com câncer, a gente vai ficar em alerta por um longo período. Né? Meu marido teve câncer quando ele tinha 20 anos. Hoje ele tem 40, ele continua, né, buscando em remissão, graças a Deus, sim, mas é sempre um alerta para ele. Então, quando esses sentimentos negativos o visitam, é algo que eu tento falar para ele. O que você pode fazer pela sua saúde hoje? Claro que nem sempre ele gosta de ouvir essa pergunta, mas eu trago esse convite a essa reflexão. Porque sim, a gente precisa ter cuidado. E esses radicais livres, eles são altamente oxidantes, eles prejudicam a nossa saúde. E tudo que a gente não pode é prejudicar a nossa saúde nesse cenário. E quando a gente se conecta com a nossa espiritualidade, ou seja, com o meu propósito de existência, se eu quero continuar existindo, talvez não seja esse o melhor caminho. Ah, Maíra, como eu me acalmo diante desse cenário? Um dos caminhos é sim, pensar no que você quer viver e não como você não quer morrer. É um outro olhar, um dos caminhos. Vou ler aqui o que a Keka colocou aqui pra mim. Eu luto há 7 anos, tive em 2015 diagnóstico de câncer, né? Provavelmente. Acredito muito que veio depois da separação. Meu emocional me abalou muito, mas tô aqui em pé, lutando, vivendo e cuidando dos meus pequenos. Ai, Keka, olha, essas mulheres... Eu não vou falar nada, viu, gente? Até me emociona. Olha só, gente, o que acontece, Keka, eu não vou negar pra você, sabe?
Os estudos mostram que as mulheres e os homens também, mas o meu foco é mulher, né? Então, mulheres que tiveram um impacto muito forte emocionalmente falando, 7 anos antes do próprio diagnóstico, tendem a ter ali um câncer desenvolvido depois desse período. O que a gente precisa entender? O câncer, ele não nasce na hora que o problema, por exemplo, ali na hora da sua separação, o câncer, não sei se foi nesse momento, tá? Mas o câncer não é que o câncer vai ser diagnosticado naquele momento, mas aquilo pode ser um gatilho, tá? Por quê? Porque entra em não é assim, porque é uma punição de Deus. Gente, pelo amor de Deus, eu acredito em Deus e Deus é muito científico, tá? Muito científico. Ele desenvolve a ciência para que a gente aprenda a lidar com as coisas. Tem muita coisa ainda pra gente descobrir. Mas o que acontece? Quando a gente tem um impacto emocional muito forte em algum momento da nossa vida, como o Luciano colocou aqui, a gente tem a liberação de radicais livres e outras substâncias chamadas pró-inflamatórias, ou seja, vai inflamar nosso corpo e vai também ter uma associação com o nosso comportamento descompensado, seja a ingestão de muito doce ou outras coisas, ou falta de ingestão de outras coisas, que vão prejudicar a nossa saúde. E que se a gente tiver uma predisposição e ficar exposta a esses fatores de risco, que a gente chama, dali 7 a 10 anos, a gente pode desenvolver, por exemplo, um câncer de mama, tá? Que é o tempo de período de desenvolvimento até o diagnóstico, seja ele micro, tá? Ele tem um período de desenvolvimento de 7 a 10 anos, outros tipos de câncer de pulmão leva mais ou menos uns 25 anos. Então, sim, tem uma relação emocional, tá? Mas o que acontece? O que a gente precisa, o que eu gosto de convidar vocês para pensar? Embora essa separação tenha sido muito traumática para você, provavelmente, vamos imaginar, mais uma vez, trazendo a espiritualidade, que é o que você deve estar fazendo para estar continuando lutando aí e cuidando dos seus pequenos. É o seu propósito de vida. Separação alguma pode te destruir. E você já deve saber disso. E o câncer muito menos. Você é maior do que isso. E não tô falando isso como palavras motivacionais, não. É porque de fato você é. A ciência fala que sim. E ontem na live eu disse isso. Eu ouço das minhas guerreiras, que é assim que eu gosto de chamá-las, que elas estão muito melhores hoje do que lá, quando o evento foi diagnosticado. Eu tenho mulheres em remissão há mais de 7 anos, gente. Né? Então, eu escuto isso delas. E é na prática. Mas por quê? Porque uma obra divina? Não. Elas mudaram coisas na cabeça delas que me ensinam e que eu falo, caraca, pelo amor de Deus, me ensina como é que faz isso. Tá? Então eu tenho certeza que isso também deve estar acontecendo na tua vida. E se apegue no seu propósito de existência para fazer com que seu corpo tenha saúde. Você não precisa ser doente apesar desse diagnóstico. Tá? Obrigada por ter colocado aqui, Keka. Olha, venha sempre, quero saber mais de você. A Bru Félix disse que faz muito sentido. O Léo bateu palma. O Luciano falou pra Keka: muitas mulheres apresentam câncer pós-trauma, que é o que eu falei, com filho, com companheiro, com trabalho. Isso é comprovado em pesquisa, geralmente com câncer de mama, que foi o que eu falei, né, Lu? Tamo sintonizada aqui. Tô te chamando de Lu já, tô íntima. Keka falou: então, eu tive de mama, eu tinha 24 anos. Uma menina, gente. Mas, ó, quanto mais jovem, por mais agressivo que seja, como que se diz? É mais atingível a cura ou a qualidade de vida, né? Que a gente tem muitas alunas paliativas que foram diagnosticadas com 28 anos e tá ótima até hoje. Entre indas e vindas. A Keka falou, então, maravilhosas coisas que ela escreve. Da doutora Ana, né? Ainda bem que você gosta também. Acamando do coração, obrigada, amiga. O Luciano colocou, sou espírita. A religiosidade é importante pelo menos para fazer a passagem. Lu, cada um com a sua crença que facilita ou não a jornada, né? A Maria colocou, a Maria Elizabeth, eu tive uma vontade absurda de comer doce durante os 3 últimos meses, comi o dia todo, tive câncer de mama, acabei de fazer a cirurgia, a vontade de doce não tem. Muitas vezes associada à ansiedade, né, Maria Elizabeth? Espero que você esteja mais calma, busque essa sua... Gente, busca esse propósito de
continuar existindo. Ninguém, médico nenhum pode garantir que você nem cura nem morte, gente, pelo amor de Deus. Ciência não pode garantir isso. Tem pacientes que falam: vai embora, nossa, se despede da família porque acabou tudo. E a mulher tá viva até hoje, gente. Sabe? Então, o que garante a sua jornada? Não é o que você vai viver depois que o câncer acabar. A sua jornada é aqui e agora. Gente, é pra você que tá com diagnóstico, é pra mim que ainda não tive, espero não ter, é pro meu marido que tá em remissão até hoje. Gente, o que garante a nossa existência é o agora. Não tem além. Quando eu falo que eu ensino as mulheres a superar o diagnóstico de câncer com qualidade de vida, uma das estratégias é a espiritualidade de trazê-las para o momento presente. Embora que o momento presente seja muito desafiador, e elas querem ir lá para frente, quero logo acabar, mas eu só quero pensar em acabar. A gente vai buscando estratégia, a gente segura, né, nas mãos, buscando respeitar cada espaço, mas para mostrar que, olha, a jornada é importante. Porque senão você vai chegar lá, vai ter que voltar 3 casinhas no jogo da vida para reaprender o que precisa aprender aqui. Precisa ser sozinha? Não, e nem deve ser sozinha. Hoje a gente já consegue bolar estratégias para isso, tá? Que bom, Maria Elizabeth, que você tá mais calma. E evita esse doce, pelo amor de Deus, mulher. A Keka colocou: sim, entendi. Em mim apareceu depois que eu estava separada. Faz sentido, né? A Keka colocou: coração, amei as palavras. Ô, fofa, obrigada. Então, deixa eu ver, o Luciano colocou aqui: se quiser me seguir para mais papos, estou à disposição. Que bom. A Keka colocou: eu também tive que fazer e tô aqui. Isso é ótimo. Amanda essa live, quero aprender mais. Que bom. Gente, então assim, se vocês mandarem mais comentários eu leio. O que eu quero deixar pra gente refletir, tá? Justamente, nada, nem ninguém, nem doença alguma tem o poder de tirar da gente aquilo que nos pertence. E o que te pertence é a sua história, é a sua jornada, é como você vive a sua vida. A espiritualidade, gente, embora eu tenha alunas que sejam ateias, né? A espiritualidade, ela nos envolve, seja a crença na ciência. Se a ciência traz para nós: viva o agora. Viva o agora. O que você pode viver agora? Tá em dor? Vamos buscar alívio da dor, trazendo paz, buscando estratégias e ferramentas para isso. Tem medicação também. Tá em ansiedade? Vamos pensar que a gente não pode prejudicar ainda mais. Então, descarregar numa compulsão de ausência de alimentação, ou comendo demais, ou ficando prostrada numa cama sem se movimentar, e não vai te ajudar em nada. Isso não vai te ajudar a dar o passo na direção daquilo que te pertence, que é a sua jornada de vida. O câncer não veio para te destruir. Ele veio para transformar a sua vida e a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Pode olhar que o que eu tô falando tá acontecendo agora, né? O que a gente não deve fazer é relutar contra aquilo que é evidente. Precisamos melhorar. E a melhora está começando aqui. Tudo parte de um pensamento. A medicação que você toma partiu do pensamento de alguém. A movimentação que você faz ou não parte do seu pensamento. É uma escolha diária. Então eu convido vocês a, quando sentir a raiva do eu tô pagando algo, por isso que o câncer chegou na minha vida, não dê forças a esse pensamento. E só você pode fazer isso. Dê forças àquilo que... Troca a pergunta. O que eu fiz para merecer é o que eu posso fazer para me favorecer agora. E acredite, a resposta chegará. E aí eu aconselho vocês a se movimentarem. Eu aconselho a vocês a beberem muita água. Estão me ouvindo? Diga pra mim se tá me ouvindo pra eu continuar aqui. Que meu marido maravilhoso me ligou, né? Ele entrou na live. Caiu? Não estão me ouvindo mais? O áudio? Não vou conseguir. Tá sem áudio? Falem pra mim, por favor. Marido pediu desculpa.
viu, gente? Marido deitou na live. Tá me ouvindo, então? Posso continuar? Ai, que bom, Cá, obrigada. Então, a gente trazendo para o momento presente é a força que a gente tem para continuar se alimentando bem, dormindo bem. Obrigada, Fê, tá falando que tá me ouvindo, que bom. Isso faz... A Keka também falou que tá me ouvindo, então tá tudo bem. Então, vamos retomar. Quando a gente vem para o momento presente, o que você pode fazer agora por você? Se movimentar, você pode fazer, se ingerir bastante água, você pode buscar se alimentar bem, nada, pelo amor de Deus, se puder evitar um negócio, evite doce. Como uma frutinha no lugar do doce, mas não evite o doce, não é o momento do doce agora, tá? A gente vem trazendo estratégia de alimentação para vocês, mas escute isso com carinho. Busque ler algo que alimente a sua alma, não fique devastando a sua mente com preocupação. Trabalhe a sua mente para você atingir o seu objetivo e não que diminua as suas forças. Eu não tenho como ler para você, eu não tenho como alimentar a sua mente se você não estivesse aqui ouvindo a live, você viu? Você teve que dar um passo nessa direção. Então, busque se favorecer. Claro, não é ignorar o fato, viver na negação, mas sim o que eu posso fazer pela minha saúde agora. Quando muda essa pergunta, quando muda essa chavinha, vocês percebem que a sensação é até mais leve? Faz sentido isso para vocês? Se fizer, gente, coloque em prática, tá? Eu quero que essa espiritualidade, essa conexão com você mesmo jamais se perca. E por isso, aos domingos de manhã, eu vou trazer essas pílulas de energias positivas para nós. Amanhã teremos live também, mas com outro contexto. A semana inteira a gente vai tendo live e quinta-feira, gente, a gente tem um encontro marcado que é a nossa jornada da saúde, tá? Se não se inscreveu, se inscreva agora. O link tá na bio, tá? 8 da manhã a gente vai se encontrar. Vou falar para você todas as estratégias pra gente superar esse diagnóstico com qualidade de vida. Mas eu preciso que você se inscreva e entre no grupo de WhatsApp. Combinado? Não, Maíra, não posso estar ao vivo nesse horário. Não tem problema, gente. Vai ficar gravado por um período, tá? Curtinho de tempo, de alguns dias, que eu vou avisando vocês. Mas se inscrevam, não percam. A gente tá fazendo isso com muito carinho pra vocês. Tenho certeza que vai ser transformador. Vocês não precisam passar por isso sozinhos mais, tá? A Nádia, vou ler aqui da Nádia, colocou pra mim. Fico extremamente ansiosa com o diagnóstico. Estou em tratamento de metástase óssea e fígado. Estou bem fisicamente, mas com muita ansiedade. Então, Nádia, vamos buscar agora essas estratégias. Se você não se inscreveu no evento, se inscreva, tá? Porque aqui eu não vou ter condições de falar tudo. Mas se inscreva. A gente precisa de estratégias para acalmar a ansiedade. Sabe o que é a ansiedade, Nádia? Ela tá te projetando lá na frente. Ela não tá deixando você ficar aqui agora, por medo, por insegurança, por dor. É esperado que isso aconteça. Ela tá te projetando lá na frente, então você fica ansiosa com tudo. A gente precisa vir pro agora, tá? O agora olha o que você disse pra mim, estou bem fisicamente. O que a gente precisa agora é ficar bem emocionalmente. Minha cabeça funciona. Quando a cabeça funciona, tratamento metastático, tudo funciona de uma melhor forma. Então eu preciso que você volte pro aqui e agora. Convido você a fazer algo hoje que faça muito sentido ao seu coração, que não tenha necessariamente a ver com o seu tratamento, mas que tenha a ver com a sua saúde. Encha seu coração de coisa boa hoje. Pode ser? E depois eu quero que você conte pra mim como foi viver o aqui e agora, tendo prazer. Deixa a doença, não é pra hoje a gente pensar nela, a gente tem que pensar em saúde. Tá? Ela tá sendo tratada, você já falou pra mim. Se tá bem fisicamente, você pode fazer o que você quiser, você não tem limitação de locomoção. Vamos trazer, a ansiedade tá te projetando lá no futuro. Você não tá lá, lá ainda não existe. O que existe aqui é agora. Vamos viver o agora? Então convido a você a fazer essa escolha de algo muito especial pro teu coração, que te deixe muito feliz. Pode ser? Depois você me conta? Quero saber como foi pra você isso, tá? Aí, a Keka falou, também tô com metástase óssea e fígado e pulmão, 4 anos paliativa, graças a Deus, paliativa lúcida, feliz por você, não graças a Deus por paliativa, obviamente que eu preferia que fosse diferente, mas está lutando. Olha aí, gente, a gente se ajuda, tá vendo que a gente precisa unir forças? Gente, espero de verdade que esse conteúdo tenha agregado vocês de alguma maneira, tenha trazido alguma leveza. Se fez sentido pra vocês, comentem, gente, porque aí eu sei que eu tô na direção certa, tá? E eu quero sim, cada vez mais colaborar
para que essa jornada seja o mais leve possível e que a gente tenha qualidade de vida. A Nádia falou, tô há 3 meses que estou sabendo. Não é fácil, Nádia, mas é possível, viu? É possível. Faça alguma coisa por você hoje, tá? Não é à toa que você tá aqui. Então, que bom que faz sentido. Espero do fundo do coração que a gente esteja juntas na Jornada da Saúde quinta-feira, que a gente esteja juntas aqui, ó, quase que diariamente em live, tá? Que eu tô fazendo o melhor para que a gente esteja cada vez mais unidas. Amanhã, às 18 horas, a gente se encontra, tá bom? E hoje, que vocês recebam essa positividade, essa energia leve de vida, qualidade de vida, para que a sua jornada, a sua história faça muito sentido e supere esse diagnóstico da melhor forma possível, com qualidade de vida. Tá bom, gente? Agradeço, tenham um ótimo domingo, tá? Depois quero saber de vocês como foi, tá? Mandem comentário, manda no direct, eu tô aqui aberta pra vocês. Combinado? E se fez sentido esse conteúdo, manda pra mim, gente, tá? A Maria falou, obrigada, meu domingo agora será 100% melhor. Ah, Maria, te dou um beijo. Nádia, eu que agradeço pela confiança, gente. Estamos aqui juntas nessa jornada para nos unirmos e nos transformarmos, porque vocês me ensinam muito mais do que eu ensino alguém. Ai, Cá, obrigada, amiga. Beijo grande, fiquem com Deus. Ótimo domingo, não desejo menos do que isso e não aceito menos que isso para as minhas meninas. Tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã e hoje conteúdo gratuito que daqui a pouco vai subir vídeo para vocês. Tá bom? Beijo grande e espero vocês na jornada também. Fiquem com Deus, muita energia positiva e viva a nossa saúde. Tchau, tchau.